Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o seu professor preferido, o professor Luiz Caraú. Hoje estamos aqui para o segundo vídeo da série sobre frações, onde falaremos de tipos de frações, equivalência, simplificação e comparação, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, aquilo que eu peço sempre, aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar mais conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida. Perfeito? Pessoal, mais uma vez, chega de enrolação. Vamos começar o nosso vídeo, mas antes deixa eu chamar a vinheta, porque já é uma tradição. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar nossa aula de hoje, dando prosseguimento ao estudo das frações, tá? Hoje a gente vai ver a complementação do primeiro vídeo sobre frações que nós já publicamos aqui no nosso canal. Se você tem alguma dúvida sobre frações e tudo, os conceitos iniciais, sugiro fortemente assistir nosso primeiro vídeo para uma melhor compreensão dos assuntos que serão tratados hoje aqui. Perfeito? Muito bem, então o primeiro assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje, são os tipos de fração, onde nós vamos começar vendo o que são frações próprias, tá? Então vamos à definição aqui, O que são frações próprias? Bem fácil de entender, São frações cujo denominador é menor, cujo numerador, perdão, é menor que o denominador, tá? Então bem simples de entender, bem tranquilo, Um exemplo bem básico, 2 sobre 5 ou 2 quintos, é uma fração própria, Por quê? Porque a gente vê que o numerador, que é o 2, ele é menor, do que o denominador, que é 5. Numerador menor que denominador. É uma fração própria, pois o numerador é menor que o denominador. 2 menor que 5, E a sua representação, com aquela famosa barrinha de chocolate, é essa daqui, A minha barrinha tem 5 pedaços. Por que tem 5? Porque o denominador é 5. Sempre o denominador, o número de baixo, define quantos pedacinhos vai ter a minha barrinha. E eu pintei aqui 2 pedacinhos porque o numerador é a quantidade de pedacinhos que eu tenho que pintar. Tá bom? Que eu tenho que selecionar, digamos assim. Então aqui 2 quintos representado com a barrinha de chocolate, bem tranquilo, certo? Muito bem. Vamos ver agora o que são as frações impróprias. Frações impróprias, São frações cujo numerador é maior que o denominador. Perfeito? Então vejamos um exemplo aqui, Exemplo 1, 4 sobre 3 ou 4 terços, Ela é uma fração imprópria, pois o numerador, que é 4, é maior que o denominador, 4 maior que 3. E sua representação é dada por... Bom, agora um pouco de atenção à questão da representação, que muito aluno tem uma pequena dificuldade com isso, Aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que desenhar barrinhas com 3 pedaços, dividido em 3 pedaços, porque o denominador, que no caso é 3, determina a quantidade de pedaços da minha barra. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar uma barra com 3 pedaços, tem que ser 3, tá bom? E agora, como o numerador é 4, eu tenho que pintar 4 pedaços. Então vamos pintar, 1, 2, 3. Mas aconteceu uma coisa estranha aqui, Eu tenho que pintar 4 pedaços, mas acabaram os pedaços. Como é que eu vou pintar 4 pedaços se só tinham 3 para eu poder pintar, Quando isso acontece, você aqui não pintou ainda a quantidade referente ao numerador, você tem que desenhar uma outra barra. Só que essa outra barra tem que ter 3 pedaços, porque o denominador aqui é 3. Então você desenha uma nova barra, está lá desenhada, com 3 pedaços, tem que ser 3, porque o denominador é 3, e você continua pintando os pedacinhos até atingir a quantidade daqui do numerador. No caso, eu já pintei 3 pedaços, tenho que pintar agora mais um pedaço. Pronto, está lá. Então, está aqui, eu pintei 4 pedaços, 1, 2, 3, 4, E respeitei a quantidade de pedaços da barra, tem que ser barras de 3 pedaços. Então, essa é a representação dessa fração imprópria aqui. Perfeito? Mais um exemplo, 5 meios, ou 5 sobre 2. Bom, é uma fração imprópria.
porque o numerador é maior que o denominador. 5 é maior que 2. E a representação? Bom, a representação a gente vai seguir a mesma regra do exemplo 1. A minha barra dessa vez tem que ter 2 pedaços, então vamos desenhar uma barra de 2 pedaços. E agora eu tenho que pintar 5 pedaços, então vamos pintar 5 pedaços. 1, 2. Bom, ainda está faltando, né? Tem que pintar 5 pedaços. Então vou desenhar uma nova barra de 2 pedaços. E vou continuar pintando até atingir 5. No caso aqui já tem 2, então 3, 4. Ainda está faltando, né? Se ainda está faltando, desenhe uma nova barra com 2 pedaços. Não pode ser diferente. Tem que ser 2 pedaços. E eu vou continuar pintando pedaços até atingir esse número de cima, que no caso é 5. Já pintei 1, 2, 3, 4. Vou pintar mais um pedaço, 5. Finalmente atingi, né, os 5 pedacinhos que eu tenho que pintar. Então, essa é a representação, né, da minha fração imprópria 5/2 aqui, respeitando a quantidade de pedaços que tem que ser pintado e a quantidade de pedaços que eu tenho que dividir a barrinha. Perfeito? Muito bem. Agora uma observação aqui, ó. A fração imprópria, que nós acabamos de ver, né, ela pode ser escrita numa forma que se apresenta como uma parte inteira acompanhada de uma fração própria, ou de partes inteiras acompanhadas de uma fração própria. Essa representação é chamada de número misto, né? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse número aqui, 3, né, e 4/5 é um número misto. Por quê? Porque o 3 é a parte inteira, observe que ela está destacada da fração, né? E 4/5 é a fração própria. Então aqui nós temos 3 inteiros e 4/5. É um número misto, ó, parte inteira com fração própria, tá? Vamos ver aqui como é que a gente pode trabalhar essa fração, essa representação do número misto aqui, né? Como transformar esse número misto em uma fração imprópria e como transformar uma fração imprópria num número misto, né? Então é isso que a gente vai ver agora, transformando o número misto em fração imprópria e vice-versa, né? Então vamos ver um exemplo de cada situação, né? Primeiro vamos transformar essa fração imprópria aqui, 7/3, em número misto. Tá? A gente vê perfeitamente que é uma fração imprópria, né? Porque o numerador ele é maior que o denominador. Para fazer isso é muito simples. Você vai dividir, né, o numerador pelo denominador. Lembrando que esse traço aqui, né, da fração quer dizer divisão. Então vamos dividir o 7 pelo 3. Né? 7 dividido por 3. Bem tranquilo, né? 7 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6. Para 7 sobra 1. Né? Muito bem. Agora, atenção a esta parte, a este detalhe. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Esse 2, que é o resultado da divisão, ele vai ser a minha parte inteira do número misto. E esse resto, né, que é 1 sobre este de divisor, que é o 3, ó, vai representar a fração própria que compõe o meu número misto. Ou seja, o meu número misto, né, aqui, que é a mesma coisa que essa fração 7/3, é 2 inteiros e 1/3. Né? Por quê? Esse 2 é o resultado da divisão. Ele vai ser a parte inteira, tá? O quociente sempre vai representar a parte inteira. E o resto sobre o divisor, 1 sobre 3, sempre vai compor a minha fração própria. Então é sempre assim, divide o numerador pelo denominador, o resultado da divisão é a parte inteira, e o resto sobre o divisor é a minha fração própria. Está aqui o número misto correspondente a 7/3. Perfeito? Muito bem. Agora um exemplo, né, de uma transformação do número misto em uma fração imprópria. É bem simples. Está aqui o meu número misto, né, 3 inteiros e 2/5. Primeira coisa que eu vou lembrar, esse denominador não vai mudar, vai continuar sendo 5. E na parte de cima, ou seja, no numerador, vou colocar o seguinte resultado. Ó. Mantive aqui o denominador, isso não vai mudar. E em cima eu vou colocar o seguinte resultado. Ó. 3 vezes 5 mais 2. Parte inteira vezes denominador mais numerador. Sempre
vai ser assim, sempre. Parte inteira multiplicada pelo denominador, o resultado mais o numerador. Ó, 3 vezes 5 mais 2. E o 5 aqui do denominador se mantém. Então, minha fração imprópria vai ser igual a, mantém o 5, né? E aqui fica 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Então, 17 quintos equivale ao número misto 3 inteiros e 2 quintos. Perfeito? Então, essas aqui são as duas formas de transformar número misto em fração imprópria e vice-versa. Bem tranquilo, bem simples. Tá bom? Muito bem. Vejamos agora aqui as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Duas ou mais frações são ditas equivalentes quando representam a mesma quantidade de uma grandeza. Então, vejamos aqui o seguinte, né? Um exemplo. As frações 3 quartos e 15 vinteavos são frações equivalentes. Por quê? 3 quartos é equivalente, né, igual a 15 sobre 20. Porque se eu pegar 3 e dividir por 4, e pegar 15 e dividir por 20, eu vou achar o mesmo valor, que é 0,75. O resultado da divisão de 3 por 4 e de 15 por 20. Se eu dividir numerador por denominador numa fração e dividir numerador por denominador na outra fração e der o mesmo resultado, as frações são equivalentes. Tá bom? Um próximo exemplo aqui, ó, 2 quintos e 5 oitavos não são frações equivalentes. Por quê? Se eu dividir 2 por 5, dividir 2 por 5 dá 0,4. Se eu dividir 5 por 8, vai dar 0,625. Deu resultados diferentes, então isso quer dizer que 2 quintos não é equivalente, é diferente de 5 oitavos. Tá bom? Então, através da divisão do numerador pelo denominador, que você vê se duas frações ou mais, né, são equivalentes ou não. Aqui vai um pequeno bônus. Como é que eu faço para saber se duas frações são equivalentes? Tem uma outra maneira. Se você multiplicar cruzado aqui, ó, 3 vezes 20, 60. E aqui cruzado de novo, 4 vezes 15, 60. Encontra o mesmo resultado, como encontrou aqui. Isso quer dizer que essas frações são equivalentes. Se o resultado da multiplicação cruzada for igual, né, no caso aqui deu 60 e 60, então elas são equivalentes. Nesse segundo exemplo, não são equivalentes, porque 2 vezes 8 é 16 e 5 vezes 5 é 25. Resultados diferentes, então as frações elas não são equivalentes. Ok? Isso fica aí essa dica bônus aí. Tá? Como obter frações equivalentes de uma fração inicial? Bom, se eu tenho uma fração ali, como que eu faço para obter uma fração equivalente àquela, né? Então, tá ali, ó. Para obter uma fração equivalente a uma fração inicial, basta multiplicar ou dividir, só pode ser multiplicação ou divisão. Basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número. Um mesmo número, não pode ser números diferentes. A fração resultante dessas operações sempre será equivalente à inicial. Tá? Então, vejamos um exemplo. Obtenha duas frações equivalentes a 12 sobre 20, né? 12 vinteavos. Tá? Bom, então vou escrever minha fração aqui, 12 sobre 20, né? E vou buscar uma fração equivalente a ela. Tá? Uma fração equivalente qualquer. Aqui diz que para fazer isso basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse numerador e vou multiplicar por 3. Se eu decidir fazer isso, eu tenho que fazer a mesma coisa com o denominador, ou seja, eu vou ter que multiplicar esse denominador por 3. Se aqui eu decidir multiplicar por 3, aqui eu não posso multiplicar por 2, por exemplo. Tem que ser sempre pelo mesmo número. Então, façamos isso. 12 vezes 3, 36, coloco aqui. E 20 vezes 3, 60, coloco aqui. Então, essa fração aqui resultante, 36 sobre 60, ela é equivalente a essa fração 12 sobre 20. Porque eu multipliquei em cima e embaixo, né, numerador e denominador, pelo mesmo número.
tá? O resultado é sempre uma fração equivalente. Perfeito? Mais um exemplo. A mesma fração 12 sobre 20, eu vou fazer o seguinte, eu vou dessa vez pegar o numerador 12 e vou dividir por 4. Se eu decidir fazer isso, dividir o numerador por 4, embaixo eu tenho que fazer a mesma coisa, dividir por 4. Não posso dividir por 2, nem multiplicar por 3, multiplicar por 4, não posso fazer isso. Eu tenho que fazer a mesma operação no numerador e no denominador. Tá bom? Bom, dividindo 12 dividido por 4 é 3, 20 dividido por 4 é 5. Né? Então, eu tenho uma fração equivalente à primeira, 3/5. Tanto essa fração 3/5 quanto essa fração 36 sobre 60 são equivalentes à fração 12 sobre 20. Ó. As frações 36 sobre 60 e 3/5 são equivalentes a 12 sobre 20. Perfeito? Muito bem. Vamos fazer um exemplo 2 sobre esse caso aí. Ó. Exemplo 2. Determine os valores do quadradinho amarelo aqui, de modo que as frações sejam equivalentes. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. 3/4, né, é igual a quadradinho sobre 20, ou seja, equivalente. Né? Então, muita atenção agora. Eu tenho que perceber o que aconteceu com esse denominador 4, de forma que, colocando um denominador 20 aqui, eu obtenha uma fração equivalente a esse 3/4 aqui. E eu observo que esse 4, né, para ele chegar a ser um 20, basta multiplicar aqui por 5, concorda? 4 vezes 5 é 20. Se eu percebi que aqui eu tenho que multiplicar o 4 por 5 para achar 20 no novo denominador, então no numerador eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que multiplicar o 3 por 5. Para achar o novo numerador aqui. Ou seja, 4 para chegar a 20 eu multipliquei por 5, 3 para chegar ao valor do quadradinho eu tenho que multiplicar por 5. Então o quadradinho vai ser 3 vezes 5, 15. Ó, observemos os denominadores, tudo anotadinho, tá? Observemos os denominadores. Percebe-se que o denominador inicial era 4 e a fração equivalente possui denominador 20. Ou seja, observa-se uma multiplicação do 4 por 5, totalizando 20. Fazendo o mesmo procedimento no numerador inicial, temos que o quadradinho é igual a 3 vezes 5, 15, conforme acabei de explicar aí, né, na análise da fração. Nesse novo exemplo aqui, ó, aqui eu tenho que essa fração, 12 sobre 30, é equivalente a 2 sobre quadradinho. A questão é, o que aconteceu com esse 12 para ele virar 2 aqui, né? Ser um novo numerador 2. Aí eu observo que esse 12, para virar 2 aqui, ele foi dividido por 6. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o denominador. Eu tenho que pegar esse 30 e dividir por 6, que vai dar 5. Né? Então, o valor do meu quadradinho aqui vai ser 5. Ó. Observemos dessa vez os numeradores, ó, o 12 e o 2. Percebe-se que o numerador inicial era 12 e a fração equivalente possui o numerador 2. Ou seja, observa-se uma divisão do 12 por 6, resultando 2. Fazendo o mesmo procedimento no denominador inicial, temos que o quadradinho é 30 dividido por 6, que é igual a 5. Então, o valor do meu quadradinho aqui vai ser 5. Perfeito? Muito bem, muito bem. Então, vamos para o próximo tópico aqui das frações, né? Que é a simplificação de frações. Como eu simplifico frações? Tá lá. Simplificar uma fração consiste em dividir seus termos, numerador e denominador, por um mesmo número diferente de zero e obter termos menores que os iniciais. Quando simplificamos uma fração e essa fração obtida não pode mais ser simplificada, dizemos que foi obtida a forma irredutível dessa fração. Então vejamos um exemplo para a gente entender isso bem, né? Simplifique até a forma irredutível a fração 24 sobre 36. Então, ó, eu vou colocar aqui já o resultado das simplificações, tá? O que acontece aqui? Ó? 24 sobre 36 é a minha fração inicial. Bom, eu resolvi dividir o de cima por 3. Naturalmente, o de baixo eu tenho que fazer a mesma coisa, ó, dividir por 3. Então, deu 8 sobre 12. Esse 8 sobre 12 é uma fração simplificada, né, dessa fração, ó, porque os valores encontrados são menores
que os iniciais. Ó, o 8 é menor que o 24, o 12 é menor que o 36. Tá? Aqui eu posso continuar simplificando. Eu posso dividir o 8 por 2 e o 12 por 2. Dá 4 sobre 6. Então, ó, essa daqui também é simplificada, porque são valores menores. Tá? Só frisando, né, gente? Se eu dividir um em cima por 2, embaixo eu tenho que dividir por 2. Tem que ser sempre fazendo a divisão pelo mesmo número, tá? E aqui no 4/6 eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou dividir por 2, deu 2. E aqui eu vou dividir por 2, deu 3. Então, essa fração também é simplificada, porque tem valores menores que o anterior. Só que quando eu chego nesse 2/3, eu não consigo mais dividir por nenhum valor para diminuir essa fração. Então, esta fração aqui, 2/3, é a forma irredutível da fração inicial, 24/36. Todas essas frações são as versões simplificadas dessa fração inicial, mas somente o 2/3 é a forma irredutível, porque dali não diminui mais. Então, ali anotadinho, ó, as frações 8 sobre 12 e 4 sobre 6 são formas simplificadas de 24/36. Mas somente 2/3, além de também ser uma forma simplificada, também é a forma irredutível, porque não dá mais para reduzir. Tá bom? Então, a simplificação das frações consiste nisso aí. Tá bom? Próximo tópico. Comparação de frações. Aqui nós temos dois casos, né? O caso 1 e o caso 2. Vamos ver com bastante calma aqui o caso 1, que é bem simples primeiro, né? Caso 1, as frações possuem denominadores iguais. Bom, o que é comparar frações, né? Comparar é você dizer quem é maior, qual fração é maior que a outra. Tá? Quando as frações possuem denominadores iguais, é bem simples, vejam bem. Basta comparar os valores dos numeradores. A fração que tiver o numerador maior é a maior fração. Um exemplo aqui bem simples, tá? Coloque as seguintes frações em ordem crescente. Então, eu tenho 3 frações aqui, ó, 8 sobre 15, 3 sobre 15, 5 sobre 15. Ordem crescente é do menor para o maior, claro, né? Observe que todos eles têm o mesmo denominador 15, né? Denominadores iguais. Aí é bem simples. Quem vai guiar, né, a ordem crescente são simplesmente os numeradores. Você vai escrever do menor numerador para o maior. Então, o que você vai ter, né? 3 sobre 15 é menor que 5 sobre 15, que é menor que 8 sobre 15. Observe que é só botar os numeradores em ordem crescente. Isso quando os denominadores forem iguais, tá? Então, está aqui em ordem crescente, né? Você comparou as frações. Perfeito? Perfeito. Vamos agora para o caso 2. As frações possuem denominadores diferentes. Aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Vamos ver como devemos proceder. Neste caso, é preciso reduzir as frações envolvidas a frações equivalentes de mesmo denominador, para em seguida comparar os numeradores. Então, vamos ver num exemplo como que a gente faz isso. Aqui nós vamos ter que utilizar o recurso do MMC, que nós também já vimos em outro vídeo aqui do nosso canal. Se você tem uma dificuldade com MMC, sugiro fortemente também assistir esse vídeo para ver como é bem simples também. Ok? Então vamos para o nosso exemplo aqui, ó. Coloque as seguintes frações em ordem crescente, ou seja, da menor para o maior. Só que aqui nós temos denominadores diferentes, ó, 6, 18 e 27, que são os denominadores das frações, são diferentes. Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Então aqui as minhas frações, né? Repetir aqui, tá? Tá aqui, ó, repetido. E a primeira coisa que eu vou fazer é o MMC dos denominadores, 6, 18 e 27. MMC de 6, 18 e 27 é igual a 54. Está aqui bem frisado, né? Que é dos denominadores. Numeradores não, tá? Só dos denominadores. 6, 18 e 27. O MMC está lá, 54. Bom? Muito bem. Próxima etapa, o que eu vou fazer? Vou reescrever aqui as minhas frações novamente, tá? E vou fazer o seguinte. O próximo passo é o seguinte. Vou pegar o valor do meu MMC e vou dividir por cada um desses denominadores. E vou anotar aqui embaixo, ó. Vou anotar aqui, ó.
Peguei o MMC, dividi por 6, deu 9. Peguei o MMC, dividi por 18, deu 3. Ó, estou anotando embaixo de cada fração. Peguei o MMC, dividi por 27, deu 2. Então, botei anotadinho aqui embaixo, debaixo de cada fração, a divisão do MMC pelos denominadores. Tá aqui, de cada um. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar esse resultado que deu da divisão e vou multiplicar pelos numeradores. Ó. Multiplicar pelos numeradores. Vejam bem. O 9 vezes o 4. O 3 vezes o 15. E o 2 vezes o 1. O 3 vezes o 5, perdão, né? E o 2 vezes o 1. Tá bom? E farei o seguinte, ó. Aqui eu não tenho 3 frações e meu MMC não deu 54, então eu escrevi 3 frações com o denominador 54, ó. E o numerador dessas frações vai ser o resultado dessas multiplicações. Ó. 9 vezes 4, 36. 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 1, 2. Eu vou anotar aqui. Ó. Tá bom? Repare, essa primeira fração aqui, ó, que eu multipliquei 9 vezes 4, 36, é essa primeira aqui. Ó. Essa segunda fração, né, que eu multipliquei 3 vezes 5, 15 e botei aqui, é essa daqui. Ó. E a última fração, obviamente, é essa daqui. Tá bom? Então, depois que eu faço essa divisão aqui para multiplicar para cima, né? O que eu tenho que fazer? Escrever 3 frações, né? Porque eu tenho 3. Se tivesse 2, botava 2. Se tivesse 4, botava 4 e assim. Com o denominador igual ao MMC encontrado. E em cima eu coloco os resultados da multiplicação aqui, né? Muito bem. Agora, repare, aqui eu tenho denominador igual. Se eu tenho denominador igual, é igual ao caso 1. Bem simples, eu coloco na ordem crescente olhando apenas para os numeradores. Ó. Então, colocando em ordem crescente, fica assim. Ó, 2 sobre 54 é menor que 15 sobre 54, que é menor que 36 sobre 54. Mas quem é 2 sobre 54? É o 1 sobre 27. Quem é o 15 sobre 54? É o 5 sobre 18. Quem é o 36 sobre 54? É o 4 sextos. Então, eu vou substituir. Ó. Simplesmente. 1 sobre 27, menor que 5 sobre 18, menor que 4 sextos. Em ordem crescente, só que, por ter denominadores diferentes, tenho que fazer o MMC, que nada mais é que a redução das frações equivalentes de mesmo denominador. Tá? Que tem que obedecer todas essas etapas que nós vimos aqui. Né? Primeiro o MMC, depois divide o MMC por cada um dos denominadores, né? Para multiplicar o resultado pelos numeradores. Repete aqui as 3 frações, porque são 3, né? Com o denominador igual ao MMC. E em cima coloca o resultado das multiplicações. Coloca em ordem crescente, olhando apenas para os numeradores, e depois substitui pela fração equivalente a cada uma das novas frações que você encontrou aqui. Perfeito? Resumindo aí o passo a passo para a comparação de frações quando você tem denominadores diferentes. Perfeito? Legal. Pessoal, espero que tenha ficado joinha. Sei que foi muita coisa, muito conteúdo, mas é isso mesmo. Sobre frações é importante saber todos esses tópicos. Tem aquela listinha lá para o pessoal fazer, para treinar bem. E como não pode ser diferente, aquele pedido, né, aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, a gente pede aqui para dar essa moral para a gente. Inscreva-se no nosso canal para continuarmos aqui motivados a criar mais conteúdo para o nosso canal matemático aqui, para os amantes da matemática, como eu, como você, como tantos outros. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.